Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um webinar da série de webinar da Water Services and Technologies. Meu nome é Fernando Julian. Estou aqui hoje para conversar na próxima hora sobre métodos de perfuração e completação de poços de água. Naturalmente, esse é um tema bastante abrangente. Eu vou tentar passar uma visão geral das técnicas de perfuração, as fases de execução de um poço. Bom, antes de entrar na parte de perfuração propriamente dita, vamos revisar alguns princípios básicos da água subterrânea. As águas subterrâneas, elas se armazenam e circulam nas formações geológicas que nós chamamos aquíferos. Existem três tipos de aquífero: o aquífero poroso, onde a água ela circula entre os poros da formação geológica; o aquífero fissural, onde a água circula em fraturas e fendas, normalmente associadas a rochas compactas, o aquífero kárstico, onde a água ela percola muitas vezes por solução em cavernas e fendas e rochas calcárias. A quantidade hidráulica é, na realidade, a facilidade de passar a água que cada formação passa para o slide seguinte. Existem vários tipos de poços, os poços escavados, que comumente chamados também de cacimba, Amazonas, em algumas regiões cisterna; os poços de ponteira, onde uma ponteira é cravada normalmente em terrenos de areia, isso é bastante usado em regiões litorâneas para captação de água, e também na construção civil para rebaixamento de lençol. Os poços tubulares, comumente chamados de poços artesianos, esses são os poços que nós vamos nos dedicar aqui nesse webinar, e outros poços especiais, como os poços de injeção, poços horizontais, etc. Entre os poços tubulares, nós podemos agrupar em três tipos básicos: o poço perfurado em terreno inconsolidado ou sedimentar, que exige um tratamento um pouco especial, uma vez que a formação geológica não tem competência para se manter estável. É necessário, então, descer um tubo de revestimento até o fundo do poço para permitir a entrada de água. Fazemos, então, uma seleção de profundidades, onde nós intercalamos tubos lisos com tubos ranhurados para que a água possa ser captada. Nós vamos falar um pouquinho de como é feita a seleção de revestimento, como é construído os poços sedimentares, a necessidade de centralizar o revestimento do fluxo, etc. Existem os poços em rocha cristalina. Nesse caso, normalmente, é aplicado um revestimento só na parte inicial do poço, para impedir contaminação do aquífero profundo, mas também para proteger a parte inconsolidada e, obviamente, o furo não fechado. Ao atingir a rocha sã, a perfuração é feita diretamente na rocha, sem a necessidade de aplicação de qualquer tubo de revestimento. E, por fim, o poço misto. Naturalmente, você tem uma porção inicial que requer um revestimento por estar em áreas inconsolidadas ou sedimentar, e, ao final, você perfura o poço direto em rocha, sem necessidade de aplicação de revestimento. Os métodos de perfuração: existem diversos métodos de perfuração de poços. Nós vamos aqui no seminário focar nos métodos que são mais utilizados. Nós vamos falar um pouco de percussão a cabo, vamos falar do sistema rotativo, que tem diversas variações, como circulação direta de fluido, que é o mais utilizado. Você pode também circular ar comprimido ao invés de fluido, de lama. Pode fazer a circulação reversa também, que normalmente é utilizado mais em projetos de desagre de mina. O sistema rotopercussivo, que também é conhecido como rotopneumático ou martelo de fundo. Uma variação desse sistema aqui é o sistema ODEX, e depois trago o rotativo diamantado para testemunhagem, etc. Iniciando aqui com a percussão a cabo. Essa, na verdade, é o método mais antigo e talvez o método mais utilizado até os dias de hoje. Ele consiste num equipamento bastante simples e robusto. É composto de um motor de pequena capacidade, normalmente 40 a 50 HPs. Esse motor ele gera energia para movimentar um balancinho. Esse balancinho é ligado a um cabo de aço que vai até o topo do equipamento, da sonda, e esse cabo de aço, então, ele é ligado a uma sequência de ferramentas. O porta-cabo impede que a ferramenta, durante a perfuração, torça o cabo. A ferramenta de aço de perfuração, que nada mais é que uma ferramenta para dar peso na coluna. O percursor, que é uma ferramenta como se fosse uma argola que se movimenta, e o trépano, que é a broca de perfuração em si. Então, essa sequência de
de ferramentas, ela é lançada contra o solo em golpes, e esse golpe justamente é que faz o avanço da perfuração. Nós vamos ver em seguida um videozinho que explica o sistema. A grande vantagem da percussão a cabo é que ela é compatível com qualquer tipo de geologia, ou seja, você pode perfurar em terreno consolidado, em solo, em rochas cristalinas. Ele também tem uma grande flexibilidade em termos de diâmetro, você pode perfurar desde pequenos diâmetros inferiores a 6 polegadas até grandes diâmetros maiores de 20 polegadas. Outra vantagem é que a sonda é a menor sonda disponível no mercado, então muitas vezes quando o cliente tem uma limitação de espaço físico, é possível utilizar a sonda percussão a cabo, baixíssimo custo e uma operação muito simples. Uma grande vantagem do sistema também é que você pode tanto perfurar e ao final revestir o poço, como pode também perfurar e revestir e aplicar o revestimento ao mesmo tempo. Então, isso dá uma flexibilidade de como utilizar o método de perfuração. Uma grande desvantagem desse método é que o avanço é extremamente lento, então para você perfurar um poço de 100 metros, por exemplo, dependendo do terreno que você estiver perfurando, você pode demandar mais de um mês. Agora, tem uma outra grande vantagem, que é um método compatível também para instalar a bomba submersa, fazer manutenção de poço, ou seja, com a mesma sonda você pode ir de A a Z no projeto de perfuração. Nós vamos ver um vídeo bem rápido que está editado da perfuração. Você vê aqui, basicamente, o poço já está iniciado, já tem um pequeno tubo de revestimento instalado, ele está bem no início. O sondador está removendo a ferramenta de perfuração de dentro do furo. Vocês veem o trépano saindo agora. Ele vai preparar um pouco de fluido. Ele vai colocar um pouco de bentonita em pó dentro do furo, vai misturar com água, e o objetivo de instalar o fluido é justamente criar um fluido um pouco mais viscoso, que vai impedir que o material da formação, uma vez perfurado, não decante no fundo do poço, ele tem que ficar em suspensão. Então ele adiciona um pouco de bentonita, ele vai adicionar um pouco de água depois. Uma outra opção é fazer pelotas de bentonita, com bolos de bentonita, e jogando o bolo já preparado, misturado com água, durante a execução do poço. Ele preparou o fluido ali, de uma maneira bastante simples. Ele vai descer a ferramenta, vocês vão ver aqui, primeiramente o trépano, em seguida a haste de perfuração, o porta-cabo e o cabo. Nesse caso, ele não está usando percussor, porque ele está no início da perfuração, então fica muito difícil usar toda o ferramental. Estamos agora colocando o trépano no fundo do poço, ele mediu, você vê que são alguns metros de perfuração, ele vai medir o cabo e vai marcar 1 metro de comprimento de cabo. Esse é o intervalo de perfuração que ele pretende fazer antes de remover o fluido com o material de perfuração. Então, ele marcou com graxa, pode marcar com uma fita. Então, agora ele vai liberar a embreagem do motor para acionar o balancinho e o cabo, então, fazer movimentos alternados de subir e descer, fazendo com que o trépano se choque com a formação geológica. Aqui o vídeo vai ser cortado, ditado, ele já perfurou 1 metro, ele vai então remover o ferramental de perfuração novamente dentro do furo e vai limpar o furo removendo um pouco do fluido de perfuração da lama que ele preparou com o material de perfuração que foi perfurado nesse intervalo de 1 metro. Então veja que ele retira e vai utilizar agora uma outra ferramenta chamada-se caçamba, que é um tubo oco, com a válvula não ponta. Aí tá a válvula, quando essa válvula bater no fundo do poço, ela vai abrir e vai fazer com que o material da formação e o fluido entre dentro dessa caçamba, e aí então seja removido do poço. Então, ele vai fazer alguma operação aí 2 a 3 vezes para certificar que a caçamba está cheia. O sondador, nesse processo, ele fica quase que o tempo todo segurando o cabo de aço, que a sensibilidade dele é que vai dizer se o poço está sendo desviado, se a caçamba está cheia, se está avançando, se está tendo caimento no poço. E então, nessa calha, ele bate a válvula e esvazia a caçamba. Essa operação é feita algumas vezes até que o poço fique limpo e ele volte, então, à etapa de perfuração. O segundo método que nós vamos mostrar aqui é o sistema rotativo. É um sistema bastante mais complexo,
do sistema anterior, ele é usado basicamente para formações inconsolidadas, embora ele possa ser utilizado em formações consolidadas também, mas ele se torna bastante custoso e lento. Normalmente, poços de profundidade pequena até grandes profundidades, então esse é o método, por exemplo, que a indústria de petróleo utiliza para perfurar os poços de exploração. Basicamente, esse processo ele envolve uma sonda com motor, uma torre. Esse motor ele gera energia para girar ou uma mesa rotativa que vai dar justamente um movimento rotativo na coluna de perfuração, ou um cabeçote de perfuração que fica nessa parte superior. Então, o motor transmite energia para girar uma sequência de ferramentas que são estabilizadores, outras ferramentas de apoio e terminando com uma broca de perfuração, que pode ser uma broca tricônica, um PDC ou outras que nós vamos ver um pouco mais adiante. O princípio básico é a circulação de um fluido, nós vamos ver um pouco mais adiante no slide seguinte. Esse fluido ele segue por dentro da coluna de perfuração, atinge a broca e ele então auxilia na remoção do resíduo de perfuração enquanto que a broca está escavando o material da formação. Então, basicamente, a vantagem desse método é que ele é capaz de estabilizar a formação geológica, ou seja, ele controla qualquer tipo de desmoronamento, a inclusão de água da formação geológica dentro do poço. Ele tem também a capacidade de perfurar grandes diâmetros e grandes profundidades. Ele tem uma grande desvantagem que você perfura o poço inteiro sem ter nenhuma noção se o poço está produzindo água ou está seco. Isso você vai saber só ao final da perfuração, quando você limpar o poço e investir. Em alguns casos específicos, você nota que o poço está produzindo porque existe uma alteração na propriedade do fluido de perfuração, mas esse não é um método que você consegue executar qualquer teste hidráulico ou ter qualquer informação sobre vazão. Ao final do processo, é requerido um esforço grande para remover o fluido e muitas vezes esse fluido não é removido na totalidade, acabando gerando algum dano na formação, que nós vamos discutir um pouco mais adiante. Uma opção para esse método, que é mais usado em pequenas profundidades, em terrenos onde o nível da água não é tão superficial, é substituir o fluido pelo ar. Aqui está um slide que mostra um pouco o princípio. Nós temos aqui um tanque de fluido, que pode ser enterrado ou pode ser em tanques metálicos na superfície. Existe uma bomba de fluido, essa bomba capta a água do tanque, injeta numa tubulação que é conectada num cabo, numa mangueira, num mangote. Esse mangote, então, é conectado ao hasteamento de perfuração. Então, o fluido ele passa por dentro da haste de perfuração, passa pelo estabilizador e atinge a broca aqui no fundo do poço, removendo, então, a formação geológica e trazendo o fluido de volta à superfície já com todo o material de recorte e a massa de carga da formação. Uma vez que o fluido chega à superfície, ele cai numa canaleta por gravidade e retorna ao tanque de fluido, onde o técnico vai recondicionar o fluido, vai ajustar pH, viscosidade e fazer com que o fluido retorne. Então, ele opera num circuito fechado, removendo o material do solo, precipitando no tanque e voltando para o poço novamente. Temos 3 fotos de um projeto no México, onde nós temos aqui a sola no centro e aqui à direita toda o aparato de injeção de fluido e limpeza de fluido e tanque de perfuração suspenso. Aqui uma outra sonda de porte bem maior. No primeiro plano, vocês veem uma bomba de lama. Ao fundo, o container com os vários compartimentos dos tanques de lama. E aqui embaixo, do outro lado desse mesmo equipamento, você tem em laranja aqui todo o equipamento de limpeza do fluido. São ciclones, desareadores, que vão justamente separar o material da formação e purificar, digamos assim, o fluido para que ele retorne ao fundo. Aqui um videozinho muito rápido sobre o sistema de perfuração. Vocês veem que, ao invés de circular o fluido em superfície, foi feito um escavado o terreno. Na verdade, essa perfuração, pelo que eu entendo aqui, ela foi executada para demonstrar equipamento, então eles não se preocuparam, na realidade, em executar um tanque adequado. Então, basicamente, uma vez escavado o tanque, eles iniciam a mistura de água e fluido de perfuração, aí preparando o fluido. Quando esse tanque estiver cheio, então, ele vai ligar a bomba, aqui ele ligou a bomba e o fluido já começa a circular pelo mangote
e encontrando a broca que vocês estão vendo aqui. Inicia a perfuração com a liberação da rotação da coluna. A coluna aqui está sendo rotacionada não por uma mesa, mas pelo cabeçote. O cabeçote só tem a função de rotacionar. Todo o avanço é dado pelo peso da coluna e pela capacidade do conjunto bomba de lama e fluido de perfuração. Uma vez que atingido a profundidade final, você veja que o fluido está circulando ali. Nós vamos ver agora uma imagem do fluido já com uma viscosidade mais adequada. Veja aí, já incorporando o material da formação. Quando chega na profundidade final, então, isso é parado. Nós vamos falar um pouco mais à frente como completa o poço. Esse vídeo vai um pouco além aqui, ele vai remover as hastes de perfuração e vai mostrar já instalando a tubulação de revestimento. Então, é removido um pouco do fluido no poço, e aí então vai descendo rapidamente, e agora já injetando ar e água para limpar o furo. O outro método que a gente queria conversar, que é bastante usado também, é o rotopercussivo. Na realidade, esse método é a união entre a percussão que nós vimos inicialmente com a rotação, então é quase que um misto daqueles dois outros métodos, é um método mais moderno e é bastante operado em rochas consolidadas. Esse tipo de sonda, ele também perfura no sistema rotativo, então você inicia a perfuração no sistema rotativo para descer o primeiro revestimento, isolar as camadas não consolidadas. Uma vez que isso é feito, então você modifica o sistema de perfuração, excluindo então a circulação do fluido para substituir por circulação de ar comprimido de alta potência. Então você tem um compressor de ar que é acoplado no sistema. Esse compressor ele é capaz de gerar ar comprimido em volume e alta pressão. Esse ar então circula pelo sistema de mangotes da mesma forma que a fluido de perfuração circula no sistema rotativo, só que ao invés de atingir a broca diretamente, ele aciona um martelete de perfuração e esse martelete faz o movimento de percussão na broca. É um método onde a taxa de penetração é bastante elevada comparado com outros métodos. Então, enquanto no sistema de percussão pura, um poço de 100 metros em rocha pode demorar um mês para ser perfurado, aqui você consegue perfurar o mesmo poço de 100 metros em rocha cristalina com um dia ou um dia e meio. Ele requer esse compressor que tem um alto consumo, mas ele tem uma grande vantagem esse método. Enquanto você perfura, o compressor de ar, além de acionar o martelete, ele expulsa a água que o poço está produzindo. Então você consegue quantificar a vazão do poço durante a execução dele. Como fator limitador, ele tem uma dificuldade de controlar a verticalidade do alinhamento do furo, então muitas vezes ao final, se o sonador não for experiente o suficiente, ele acaba produzindo um poço helicoidal ou um poço com determinado desvio e acaba se tornando um problema na hora de descer a bomba, de fazer a instalação. E também o outro limitador é que se encontramos uma fratura que tem uma produção muito grande de água, o compressor de ar não tem a habilidade de acionar o martelete de perfuração e, ao mesmo tempo, expulsar a água do poço, de maneira que você acaba ficando limitado e tem que encerrar a perfuração justamente numa zona produtora, o que não é recomendado. Aqui um videozinho que mostra o martelete em operação. Você vê aqui o martelete sendo rotacionado e um pequeno efeito de percussão. Então, vamos ver aqui como esse equipamento funciona. Na realidade, o ar entra e aciona o martelete, que é essa parte roxa. Esse martelete, então, ele faz um movimento de subir e descer, dando um impacto na broca, que é essa parte verdinha clara à direita. Então, isso aqui é um filmezinho em câmera lenta, naturalmente. Isso é feito com uma velocidade bastante elevada. E com essa percussão, então, você tritura a rocha através do bit, com carpete aqui nas pontas, e o ar excedente desse processo expulsa a água e a rocha para fora do furo. Aqui está uma sonda já trabalhando. Você vê que eles estão injetando um pouco de água junto com o ar, para facilitar os fragmentos de rocha serem expulsos do furo. Agora, já mais no final da perfuração, o poço já atingiu a fratura e já produzindo, então está injetando um pouco de ar aqui, e o poço, então, o ar comprimido já está expulsando a água
que o poço está produzindo. Esse é um poço com uma vazão bem razoável, provavelmente no vazamento cristalino aqui no Nordeste. Por último, uma pequena adaptação do sistema rotopneumático que nós selecionamos aqui, por atualmente ser um processo bastante usado em rebaixamento de mina, mas especialmente em terrenos inconsolidados e terrenos cársticos, onde você tem dificuldade de usar os métodos anteriores, porque quando você atinge uma caverna, você começa a perder fluido, ou seja, o ar ou fluido, lama, para a formação geológica, e fica muito difícil avançar na perfuração. Esse sistema chama-se ODEX, ou algumas chamam de TUDEX. Basicamente é uma broca excêntrica, como vocês veem aqui. Essa broca, então, ela perfura num diâmetro um pouquinho maior do que o bit inferior, propiciando um espaço físico para que o sistema carregue junto com ele o revestimento. Então, basicamente, é uma perfuração autopercussiva que, enquanto está perfurando, está correndo o revestimento, descendo tudo o revestimento simultaneamente. Então, uma vez que você chega na profundidade que você queria proteger, por exemplo, uma caverna que você quer isolar inicialmente, ou uma área de baixa competência mecânica, você chega na profundidade que você deseja, você recolhe essa parte excêntrica do bit de perfuração, ele passa então a ter um diâmetro menor, você remove toda a coluna de perfuração de dentro do revestimento, o poço fica revestido e você consegue continuar a perfuração no diâmetro original que você estava executando. Aqui, finalmente, só mostrando um detalhe das brocas. Essa broca central cinza é o trépano da percussão a cabo. Nesse caso, é um trépano incrusto, existem vários diferentes tipos de trépano. Aqui à direita, um conjunto de brocas tricônicas que são utilizadas no sistema rotativo. Nós temos a broca, na verdade, é um corpo que gira e composto de 3 diferentes cones que também giram. Nesse caso aqui da broca verde é um botão de carbeto de tungstênio, esse já é uma rocha um pouco mais consolidada, e a broca tricônica em azul é a broca de dente, ela é utilizada normalmente em terrenos mais inconsolidados. Embaixo um PDC, que é uma broca um pouco mais moderna também para o sistema rotativo. Ela não tem tricone, ao invés disso ela tem carbeto de tungstênio e ela perfura por arraste, digamos assim. E por fim os bits que a gente viu também de carbeto de tungstênio, que é acoplado no martelo para o sistema rotopercussivo. Bom, os fatores para a seleção do método de perfuração, naturalmente, é a questão da geologia, tanto a geologia como a estrutural da área, se você vai perfurar em sedimento, no consolidado, em rocha cristalina. Outra questão é o próprio projeto, dependendo da profundidade, dos diâmetros que você quer perfurar, você tem que usar um método de perfuração em detrimento ao outro. Uma questão bastante importante é o espaço físico disponível para montagem de canteiro. Outra questão é a própria disponibilidade da sonda, porque o custo de mobilização de uma sonda muitas vezes se torna até um impeditivo para a execução do poço. Aqui, nesse slide seguinte, é, na verdade, uma tabela onde nós comparamos aqui rapidamente os métodos de perfuração que foram apresentados. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, a questão do fluido de perfuração. Você tem na percussão a cabo a possibilidade de perfurar com ou sem lama. Na rotativa, você necessariamente tem que perfurar com lama no sistema rotativo convencional, e em alguns casos substituir pelo ar quando você quer perfurar rapidamente por pequenas seções. Na rota percussiva, obviamente, o ar comprimido e a inclusão de água e sabão, eventualmente. A velocidade de perfuração, como eu falei, lento na perfuração a cabo, moderado no sistema rotativo e bastante rápido na rota percussiva. A velocidade máxima, mais uma vez, na perfuração a cabo e na rotativa, se pode ir a grandes profundidades, enquanto que na rota percussiva, normalmente, as sondas de mercado vão até 250, máximo 300 metros de profundidade. Fases de construção, aqui nós resumimos rapidamente quais são as fases de construção de um poço. Inicia-se com a engenharia e planejamento, na realidade é a locação do poço, o projeto preliminar, onde o geólogo vai determinar o método de perfuração que ele quer aplicar, as profundidades, a profundidade que ele quer atingir, os diâmetros de perfuração, como ele vai fazer a intervalo de captação, assimilação, etc. Seguido, então, da licença de perfuração,
e os aspectos de saúde, meio ambiente e segurança. O que são os aspectos de saúde, meio ambiente e segurança? Basicamente, rota de fuga, equipamento de proteção individual que o funcionário deve utilizar, aspectos de transporte e mobilização da sonda. Então, muitas vezes, existem restrições com relação à altura da sonda, cabeamento elétrico de rua, por exemplo. Outra questão é a questão de gás. Em algumas localidades, algumas formações geológicas, existe a produção de gás, então, se isso é esperado, a sonda tem que estar munida de proteções individuais para que os funcionários possam evacuar ou mesmo operar o poço em condição extrema, assim por diante. A parte de perfuração, que a gente já falou um pouco do método de perfuração, vamos falar um pouco agora sobre como perfurar o poço. Na parte de completação e desenvolvimento, que é a instalação do revestimento e a limpeza do furo depois de executado. Mas nós vamos apenas mostrar rapidamente como se seleciona uma bomba submersa para a instalação do poço. O projeto do poço, então, os principais componentes que tem que ter é a própria coordenada geográfica da perfuração, o método de perfuração, como eu falei, as profundidades e os diâmetros de revestimento e material de fabricação. Obviamente, para projetar o poço, nós temos que ficar atentos com o atendimento às normas técnicas vigentes do Brasil. Aqui tem uma tabelinha extraída do livro de Geologia da CPRM, conceitos e aplicações, Feitosa e outros. Basicamente, são as normas vigentes. Eu, particularmente, gosto de utilizar como modelo de projeto o Manual de Operação e de Manutenção de Poços do DAE, que ele tem uma maneira bastante simples de você preencher e qualquer perfurador vai conseguir entender o que você pretende em termos de perfuração. Aqui, nessa parte da esquerda, é a primeira página desse documento que você pode localizar com facilidade na internet. Para a locação do poço, você pode combinar diversas metodologias. O que nós recomendamos é o trivial aqui, é uma análise de dados anteriores, existem poços perfurados na região, qual é a característica desses poços, resultados, vazões, níveis estático e dinâmico do poço, uma interpretação de foto aérea, se existir disponível, uma análise de mapeamentos de mapas geológicos estruturais e, se necessário, um detalhamento através de geofísica de superfície. Existem vários métodos de geofísica que podem ser aplicados, os mais comuns são a eletroresistividade, a técnica de caminhamento elétrico ou sondagem elétrica vertical, e o método eletromagnético mais usual é o VLF. Bom, aqui nós temos, por exemplo, um perfil de caminhamento elétrico, onde o geofísico interpretou zonas menos resistivas aqui no centro e na possibilidade, então, de ter uma estrutura geológica. Um aspecto que eu gostaria de mencionar aqui é a questão do terreno, que é onde normalmente se cometem erros. Muitas vezes nós colocamos o poço basicamente com utilizando o critério da geologia, e esquecemos que, por exemplo, o local escolhido ele deve proporcionar acesso à sonda. Então, eu já vi muitos casos de locação, quando você vai no campo, a sonda não entra naquele lugar, ou porque é muito íngreme, ou porque não tem espaço físico para que a sonda seja instalada. E um outro problema muito grave, perfura-se o poço num ponto que congrega todos esses requisitos que eu mencionei. No entanto, existe um plano futuro para construir um galpão, um edifício, uma coisa bem próxima do poço, e acaba que o poço opera 1, 2 anos e depois você não consegue sequer substituir uma bomba ou fazer uma manutenção do poço porque ele ficou num espaço físico extremamente limitado que você deixou de ter acesso. Então, é muito importante entender a ocupação que o terreno vai ser dado no futuro na hora de escolher o poço, o local do poço. O preparo do canteiro, ele pode requisitar quase nenhum preparo ou um preparo um pouco mais sofisticado, principalmente quando a sonda é uma sonda de maior porte, especialmente sondas rotativas, onde você precisa, sim, fazer um nivelamento e uma compactação do terreno. Normalmente, essa compactação ela exige ensaios de prova normal, se certificar que está compactado de acordo com a necessidade para evitar problemas técnicos como aí da foto abaixo, onde uma sonda de petróleo caiu dentro do poço, literalmente, por questões de mau preparo de terreno e provavelmente fuga de fluido, construção de uma caverna subterrânea sem que o sondador e a equipe tivessem notado. É importante que tenha provisão de água, em alguns casos de energia elétrica também, que seja possível fazer a escavação do tanque de lama quando você não tiver um recurso de circular lama em tanques superficiais, que, mais uma vez, que tenha acesso permanente, que a área seja isolada
e que tem a indicação clara de evacuação em caso de qualquer acidente. Fluidos de perfuração, normalmente os métodos de perfuração eles requerem o uso de uma lâmina de perfuração, e o objetivo da utilização do fluido é, primeiro, fazer o resfriamento da broca, manter a broca numa temperatura adequada. Segundo, transportar o material da formação até a superfície, como nós vimos aí nos vídeos anteriores. E muito importante, estabilizar as paredes do poço, de maneira que o poço não colapse, não feche. Essa estabilização também ela auxilia para controle de pressões hidrostáticas, e também controle de perda de fluido para a própria formação geológica. Os fluidos mais comuns são a base de água, são os que nós recomendamos para a água. O mais utilizado é a bentonita, que eu não recomendo. A bentonita, como todos sabem, é uma argila natural, expansiva, ela penetra na formação e depois se torna muito difícil fazer a remoção da bentonita. Os fluidos mais recomendáveis são os biodegradáveis, aqueles que, com o passar do tempo, a própria água da formação consegue degradar e remover do poço. Dentre eles, um dos mais comuns é o CMC, o carboximetilcelulose, que é um produto utilizado, por exemplo, em pasta de dentes, em sabonete, em remédio, uma série de coisas. E você também, em alguns casos, pode utilizar a própria formação geológica para elaborar o fluido de perfuração, se ela tiver características adequadas. Outro fluido comum é a base ar, como eu falei, no caso do sistema rotopneumático, onde você tem um ar forçado através do compressor. Nesse caso, você pode incluir um pouquinho de água e, em alguns casos, sabão, auxiliar na remoção dos resíduos de perfuração. O controle de lama é essencial no programa de perfuração. É ele que garante a limpeza do furo e é ele que garante que o poço não terá, digamos assim, afetado a formação geológica e, com isso, impedido que a água entre dentro do poço e o seu poço faça uma captação com sucesso. Então, em alguns casos, quando o poço requer um pouco mais de sofisticação, nós temos que fazer um programa de fluido separado do programa de perfuração, detalhando cada fase do método. O segundo passo do programa é determinar o diâmetro de perfuração. Então, o diâmetro, na verdade, ele depende da capacidade de produção, qual é a vazão que você estima obter naquele ponto, com base em todo o conhecimento geológico que você tem, nível geológico, qual é o nível dinâmico da água do poço esperado. Ou seja, enquanto o poço estiver operando e removendo o volume de água a vazão que você determinou no projeto, aonde que o nível da água vai estar estabilizado. Com essas duas informações, você define a bomba e, consequentemente, o diâmetro que essa bomba vai ter. E, a partir disso, define o diâmetro do revestimento. Uma informação é consequência da outra. Algumas literaturas sugerem que, se você quer revestir o poço, por exemplo, com tubos entre 4 e 8 polegadas, você tem que perfurar em diâmetro de 2 ou 3 polegadas maior do que o revestimento. Eu, particularmente, os poços de menores diâmetro, eu recomendo utilizar o dobro. Ou seja, se você quer revestir o poço em 4 polegadas, você deve perfurar o seu poço, por exemplo, no sistema rotativo, com um diâmetro mínimo de 8,5 polegadas. A mesma coisa se o seu revestimento é um revestimento de 6 polegadas, que é o mais usual no mercado, o diâmetro adequado, na minha opinião pessoal, é perfurar em 12,25, e assim sucessivamente. Para determinar o revestimento que vai ser utilizado, você, além de ter as informações da bomba que a gente já discutiu, nós temos também que nos preocuparmos que o projeto de revestimento não atinja velocidade superior a 1,5 metros por segundo e assim não chega a perdas de atrito do revestimento, né? Bom, com relação à bomba submersa, uma coisa interessante que eu queria mencionar é que a bomba submersa é composta basicamente de motor e bombeador, ambos são instalados abaixo do nível dinâmico da água. O motor ele refrigera a própria água do poço, ou seja, você tem que criar um fluxo entre o motor e o revestimento, e esse fluxo deve ter uma velocidade mínima para que a bomba opere, o motor opere numa temperatura adequada. Então, essa particularidade você vai encontrar no fabricante da bomba, que também vai te recomendar um diâmetro mínimo de revestimento para aquela determinada bomba. Então, isso é um detalhe que tem que ser mencionado.
Bom, compostos mais profundos, você pode utilizar mais um revestimento e diminuindo o diâmetro do revestimento à medida que você vai aprofundando o poço. Isso nós chamamos que é telescopar, digamos assim. E dependendo do nível dinâmico, você pode também fazer uma câmara de bombeamento, que nós chamamos, ou seja, um revestimento um pouco maior na parte superficial, onde você vai instalar a bomba, e mais profundo, onde você vai só fazer a captação, você reduz o diâmetro e economiza dinheiro, tanto na perfuração quanto no revestimento. Tipo de revestimento, existem vários tipos de revestimentos disponíveis. Você escolhe o revestimento pensando no custo, os custos são bastante variáveis, na qualidade da água, se é uma água corrosiva ou uma água inconstante. O que nós temos de mais usual no mercado é o aço carbono, que ele pode vir o aço preto, ou pode ser galvanizado. Eles são união por solda ou bosque-luva. Nós podemos usar também o aço inoxidável, que ele oferece excelente resistência à corrosão, mas ele é extremamente caro. Normalmente ele é limitado a poços para água mineral. Temos a opção do PVC geomecânico, que ele tem uma excelente resistência à corrosão, mas é uma baixíssima resistência mecânica. Então é um tubo que tem que ser em condições muito específicas, sob pena de você perder o seu poço na primeira manutenção que você vai fazer, ou numa descida de bomba mal feita, coisa assim. Os tubos de geomecânica, eles são unidos em bolsa, é rosqueado, e o inox também normalmente é rosqueado, embora possa ser soldado. Aqui nós temos um do geomecânico e uma foto do tubo de aço carbono galvanizado. Bom, uma vez que você esteja trabalhando em terreno sedimentar, normalmente, uma informação importante para você determinar a composição da sua coluna de revestimento, ou seja, quanto de tubo liso você vai ter, quanto de tubo ranhurado, que é o tubo que vai permitir a entrada de água, vai ser instalado, você precisa de algumas informações técnicas. Uma delas é a geofísica, que vai auxiliar perfilagem geofísica, que vai auxiliar você a determinar quais profundidades você tem a geologia mais favorável ao armazenamento e circulação de água, normalmente associada às areias. Os perfis mais típicos que se roda hoje são a resistividade, raio gama e caliper, que nada mais é que uma ferramenta para você identificar fisicamente como é que está o seu furo, se está alinhado, se tem alguma calosidade, esse tipo de coisa. Tem outras ferramentas bem mais sofisticadas, e aí naturalmente vai passar um volume de informação bem mais preciso, mas naturalmente muito mais custoso. Para definir as posições onde os filtros, os tubos ranhurados vão ser aplicados, normalmente nós combinamos algumas técnicas. Uma delas é a perfilagem que a gente já viu, no caso do exemplo aí da figura, você identificou aqui camadas com alta resistividade, identificando a areia, então você ali sabe que são as posições onde você vai ter os tubos ranhurados, aqui indicada à direita. Camadas de baixa densidade, folheiros, você aplica o tubo liso, porque não tem necessidade ou você não tem interesse em captar o que vem dessa formação. Uma outra informação importante é o tempo de penetração, em inglês rate of penetration, que na verdade é o tempo que demora para perfurar um determinado metro. Obviamente, rochas como folheiros, siltes e argilas têm um tempo de penetração maior, demora mais para perfurar, enquanto que a areia, principalmente friável, perfura muito rápido, então você consegue, com o tempo de penetração, também identificar qual formação é a mais favorável. E, por fim, a amostra de calha, que é justamente o trabalho do geólogo descrever as amostras que chegam à superfície e fazer, então, a estratigrafia do seu fundo. No caso da amostra de calha, é um erro que é cometido com muita frequência pelos geólogos mais inexperientes. Você está perfurando um poço e sua prova está a 100 metros, a amostra de calha que está chegando à superfície, na realidade, não é a amostra de 100 metros. Existe um tempo necessário para que a amostra saia do fundo do poço e chegue à superfície. Esse tempo ele pode ser calculado, existe uma forma para calcular o tempo de retorno da amostra até a superfície, e obviamente isso depende da potência da sua bomba de lama, etc. Então é natural, você tem que calcular o tempo de retorno e entender que se a prova tiver a 100 metros, provavelmente a amostra que está chegando à superfície é uma amostra de 94, 93 metros de profundidade. Então você tem que fazer essa correção para que a sua descrição de amostra não fique numa profundidade equivocada. Aqui entrando um pouco mais no detalhe do pré-filtro,
Como falei, as entradas de água do poço, elas podem ser abertas quando a rocha é competente, ou seja, direto na rocha, atravessa a fratura já está contribuindo com a água dentro do furo. Você pode ter que instalar um revestimento na formação geológica, no filtro dos aquíferos, e aí você pode instalar o filtro diretamente na formação, como está nessa figura inicial aqui, que é a formação e o filtro instalado diretamente. Normalmente, nesse caso, não é esse tipo de filtro da gravura que utilizamos, é um filtro um pouco mais rústico. Na maioria dos casos, você instala o filtro e entre a formação geológica e o filtro, você tem que preencher o espaço anular com uma camada de areia selecionada, que nós chamamos de pré-filtro. E, mais incomumente, você consegue comprar filtros de parede dupla, onde entre uma parede e outra, você tem já pré-instalado material granular que vai fazer essa pré-filtragem. Isso é mais comum em países como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui um pouquinho da abertura de cada filtro te entrega um percentual de área aberta diferente. Os filtros de melhor performance são os de ranhura contínua ou espiralados, que são esses aqui. Eles podem ter até 50% da área dele aberta. O Node é um dos mais usuais e mais baratos, que em inglês Bridge Slope, que tem área aberta que pode variar de 3% a 14%. Louvre, que é esse aqui, filtro persiana, que também varia entre 13% e 14%. O tubo ranhurado, que é esse primeiro aqui, nós vamos no slide seguinte, não tem foto aqui, ele pode ter de 5% a 9%. Aqui está o ranhurado. Diferente dos outros, esse você consegue comprar ou adquirir com diferentes aberturas e diferentes quantidades de ranhura por metro de revestimento, mais flexível em termos de abertura. Então, como é que você seleciona o filtro? Depende do tamanho de abertura e espaçamento das ranhuras que você quer, a capacidade que o filtro vai ter de permitir a passagem de água, o diâmetro do revestimento, naturalmente, e o material que você quer aplicar. Que eu já falei, inox, galvanizado, preto, etc. Uma questão aqui é que a vazão total do bombeamento dividida pela área aberta dos fios não deve exceder 0,03 metros por segundo. Se você quer mais água, no caso do terreno sedimentar, você aumentando o diâmetro do filtro, aumentando o diâmetro do revestimento, você pode aumentar em até 30% o volume de água captada. E, como eu falei, os filtros espiralados ou de ranhura contínua são os de maior área aberta, consequentemente, eles têm menor velocidade de entrada de água e maior eficiência. Aqui algumas fotos, processos de instalação de revestimento. Primeira foto à esquerda superior, o geólogo seleciona a sequência de revestimentos que ele quer ver instalado no poço. Parece que está enferrujado aqui, mas na verdade esse revestimento foi importado nos Estados Unidos, ele tem uma linha especial para áreas de agressão. Isso aqui é uma foto de um projeto que nós executamos no passado no México. Aqui já na segunda foto, os revestimentos sendo aliçados já com o poço revestido, procede então o preenchimento de espaço anular com o pré-filtro, que é o cascalho lavado. Então nós utilizamos para fazer isso uma bomba de alta capacidade, uma bomba centrífuga nesse caso, muita água, que vai auxiliar que o pré-filtro desça no contrafluxo para que ele acomode perfeitamente e o operário aqui alimentando a bomba para que o pré-filtro seja injetado. Bom, os objetivos do pré-filtro básicos são aumentar o diâmetro hidráulico efetivo do poço, restringir ou impedir a entrada de areia e sedimento no poço, então é essencial que ele seja dimensionado considerando a abertura do filtro, ou seja, ele tem que ser maior do que a abertura do filtro para que o filtro não produza pré-filtro, ou seja, não comece a bombear a areia do pré-filtro para dentro do poço, mas ele também tem que levar em consideração a granulometria da formação geológica. Existem alguns critérios técnicos e fórmulas para fazer esse cálculo, a literatura apresenta isso com bastante abundância, todos os exercícios de geologia, de alguma forma, te orientam como calcular isso. E o outro objetivo é reduzir a erosão do filtro do poço e o desgaste da própria bomba. Em termos de desenvolvimento, uma vez que o poço está instalado, perfurado, revestimento instalado, o pré-filtro preenchido no espaço anular, você pode fazer duas coisas. Você pode ou desenvolver o poço, ou seja, fazer a limpeza do poço e, em sequência, fazer a cimentação da parte superior do espaço anular, ou você pode fazer a cimentação inicial e depois fazer o desenvolvimento. Cada geólogo, cada perfurador tem uma maneira de fazer isso.
Eu estou aqui apresentando na sequência primeiro o desenvolvimento e depois vou falar um pouco da cimentação. O desenvolvimento ele é utilizado para quê? Para dar rendimento, primeiramente para reparar os erros da formação. Você injetou fluido, você injetou produto químico, você injetou polímeros, você tem que remover o máximo possível esse material do poço para que permita que a formação geológica possa contribuir com o aquífero, possa contribuir com a água. Também tem o objetivo de alterar um pouco as características físicas do aquífero próximo do fundo, removendo material fino. No desenvolvimento você vai bombear com ar ou com uma bomba submersa de trabalho os fios da formação, então por um momento você vai extrair uma água bastante suja, até que esses fios que estão mais próximos do poço são totalmente removidos e você então cria um ambiente de fluxo homogêneo de água limpa. Outra coisa é reduzir ou eliminar a produção de areia durante o bombeamento. É uma fase bastante importante, ela pode demorar de algumas horas a vários dias e pode combinar uma série de processos. Quais são os métodos de desenvolvimento de poço? Existem vários métodos para desenvolver o poço. O recomendável é combinar alguns dos métodos. Então, por exemplo, uma sequência bastante usual, você ajusta o pH da água do poço com o poço parado, preparando então para aplicar determinados produtos químicos que são vendidos no mercado, são dispersantes, que agem quimicamente, dispersam e quebram a cadeia, por exemplo, das argilas ou do próprio fluido de perfuração que você usou. Você, então, deixa o poço em repouso e depois começa a aplicar diversas técnicas para fazer essa limpeza. Uma técnica é o bombeamento com ar comprimido, que nós chamamos de airlift, ou injeção de ar, e turbulhonamento. Consiste basicamente em injetar ar sob pressão do poço. Esse ar, ao atingir a profundidade que você quer desenvolver ou limpar, ele vai retornar à superfície com impressão e vai trazer junto consigo toda a água, um volume de água e todo o material químico, argila e fios que você está querendo remover do poço. Muitas vezes você consegue turbulhonar, o operador fala ferver o poço, um fluxo bastante turbulento de bolhas de ar dentro do furo. Uma outra ferramenta é fazer um super bombeamento, descer uma bomba de serviço e bombear o poço num volume de água superior ao que o poço pode produzir. Nesse caso, você também gera um fluxo turbulento furo e carrega material com mais velocidade para que seja removido. E assim por diante, tem um plugamento que é feito com uma ferramenta como essa, que você posiciona a ferramenta subindo e descendo, fazendo um movimento como se fosse desentupir pia de banheiro, por exemplo. E aí, com isso, você faz o produto químico que você aplicou para dispersar as argilas, entrar e sair pelo filtro, pelo pré-filtro. Uma vez desenvolvido, ou antes de desenvolver, como eu mencionei, você tem que cimentar o espaço anular da parte de cima. Você não pode deixar de isolar a parte superior do poço e impedir, assim, que águas indesejáveis da lençol freático mais superficial que pode estar contaminado, ou mesmo água na superfície do terreno que possa acessar o espaço anular entre o revestimento e a formação geológica. Para você cimentar, existem vários métodos de cimentação. Um método bastante usual é você descer um tubo auxiliar, que nós chamamos tremier, no espaço anular, no fundo do poço. Nesse caso dessa gravura aqui, o poço ele foi interrompido inicialmente, quando chegou na rocha, para fazer a cimentação. Então foi perfurado a parte sedimentar aqui, o solo, descido o revestimento, foi instalado um plug perfurável, digamos assim, é um selo que vai ser rompido com a sequência da perfuração, e aí então desceu-se um tubo auxiliar do tremier no anular, injetou-se uma pasta de cimento e água e algumas vezes areia de fundo, de baixo para cima, até chegar na superfície. Então vai recolhendo pelo tremier até chegar na superfície e garantir então que todo o espaço anular dos dois lados estejam preenchidos com cimento. Uma vez que o cimento é curado, então é descido a broca por dentro do revestimento, rompe-se o plug e perfura-se então a sequência do poço na rocha sã. Isso aqui, naturalmente, é um exemplo para um terreno onde você tem uma espessura de solo e depois encontrar a rocha sã.
Uma outra opção é você injetar por dentro do revestimento, e aí você usa uma sapata que vai permitir a passagem do fluido do cimento de dentro do revestimento, subindo pelo anular até chegar à superfície. Esse é o método mais eficiente, é o método que normalmente se usa no mercado de óleo e gás, para poços de petróleo, porque ele garante que com o fluxo ascendente do cimento, toda a área anular vai ser cimentada. Obviamente, é o método mais caro para a cimentação. Algumas empresas também preparam o cimento na superfície e despejam o cimento por gravidade da boca do poço. Esse é o pior método de perfuração, de cimentação. Ele não é adequado, ele não é recomendado, porque você pode criar bolsões onde o cimento não atingiu, você não tem nenhum controle se a cimentação vai ficar bem feita ou não. Aqui um exemplo de cimentação desse mesmo poço do México, que eu me referi, que o caminhão trazendo cimento já preparado dentro de uma determinada especificação, um tanque para depósito de cimento, a bomba que vai fazer a captação desse tanque e vai injetar na boca do poço. E aqui um diagramazinho de como funcionaria. Nesse exemplo aqui, o poço é um poço que tem uma espessura de sedimento de 85 metros, que nós não gostaríamos, não queríamos que fosse aproveitada por problemas de contaminação ou de qualidade de água indesejada. Então, perfurou-se inicialmente em 17,5 polegadas, desceu-se o primeiro revestimento de 14 polegadas, que nós chamamos tubo de boca. Foi feita uma cimentação no espaço anelar entre o tubo de boca e a primeira perfuração. Então, seguiu-se a perfuração em 12,1/4, finalizando aqui em 8,5 polegadas, para descer no revestimento de 6 polegadas, que é esse azulzinho. Para isolar toda essa parte, então foi feita a injeção de cimento em todo esse espaço anular, até os 85 metros, e em seguida, então, prosseguiu-se a perfuração em rocha cristalina direto, a captação de águas em fraturas até 250 metros. A cimentação é uma operação cara, é uma operação importante e uma das operações mais mal feitas em poços de maneira geral. Normalmente é na cimentação que ocorrem os problemas. Aqui outro exemplo de poço, nesse caso um poço sedimentar, mais uma vez é o Poço do México, onde você tem aqui a perfuração inicialmente até 15 metros, num diâmetro de 20 polegadas, depois revestiu-se com um tubo de 18 polegadas, se não me engano, perfurou-se até a profundidade de 250 metros, com um diâmetro de 14,3/4 no sistema rotativo. Verificou-se depois que, a partir dos 195 metros em diante, até os últimos 50 metros, não tinha nenhum interesse geológico, era uma argila muito ruim, então decidiu-se revestir só até os 196 metros, definindo as zonas de filtro, ou de ranhuras, considerando a geologia e o registro elétrico da perfiltragem geofísica. Nesse caso aqui, a bomba foi instalada a 50 metros de profundidade em média, a cimentação ela ocorreu até 65 metros, então houve um grande isolamento da parte superficial, e aqui a parte de baixo foi toda preenchida com pré-filtro. Como eu falei, nós podemos fazer a cimentação antes ou depois de ser completado com pré-filtro, nesse caso, a cimentação depois da descida do pré-filtro, mas antes do desenvolvimento. Então, uma vez que quando você desenvolve o poço, você injeta todos aqueles produtos químicos e faz aqueles processos que a gente conversou aqui, é natural que o próprio pré-filtro dê uma acomodada e assente e fique um espaço aqui sem nenhum preenchimento, uma vez que está cimentado aqui para cima. Então, o que nós fazemos para garantir a possibilidade de completar esse nível, nós instalamos um tubo auxiliar aqui, que vai nos permitir acesso contínuo à parte anular preenchida com pré-filtro, com areia. Então, você de tempos em tempos pode não só completar o nível da areia, mas também injetar um produto de desinfecção, um hipoclorito, para fazer a limpeza desse pré-filtro. Uma vez que o poço está pronto, está limpo, você tem que instalar a bomba. Existem alguns tipos de bomba. O bomba mais usual é a bomba submersa, conforme eu falei, aqui tem o desenho dela, o motor e a bomba. Quando o poço tem uma vazão muito grande e o limitante é o motor, que precisa ser muito largo para tirar aquela vazão, uma opção que se tem é colocar o motor de turbina na superfície e fazer um eixo prolongado, onde o bombeador está lá embaixo, mas o motor fica na superfície. Seja para razões de fósforo do Guarani, fósforo de maior vazão.
Para você selecionar a bomba, naturalmente você precisa conhecer a taxa de bombeamento, e a eficiência do poço, o quanto você vai tirar de água, e em que nível dinâmico essa água vai ficar estável. Qual o nível de estabilidade da água dentro do poço. O diâmetro do revestimento, que vai ser um limitante para a instalação da bomba, as cargas hidráulicas, que eu já falei, e, obviamente, a fonte de energia. Normalmente, as bombas elas são trifásicas, mas também podem ser monofásicas quando o volume da vazão é menor. Aqui um exemplo de curva de bomba, garimbaia, mais uma vez, o motor, o bombeador, cada tracinho desse aqui é um estágio, é um rotorzinho que vai empurrar a água para cima, e aqui o crivo onde a água vai entrar. Eu esqueci de mencionar no slide anterior que nós temos que calcular a altura manométrica total, que é a soma do desnível entre o nível dinâmico do poço e a superfície, as perdas de cargas da tubulação por atrito, seja ela a tubulação de recalque, a tubulação que vai levar a água até a caixa d'água, todos os registros, hidrômetros, etc. e tal, e mais um desnível da superfície até a caixa d'água. Então, esse conjunto de componentes vão gerar o que nós chamamos de método de como nadar, ou altura manométrica. Então, quando você tem altura manométrica, por exemplo, um total de, nesse caso, 250 metros, você quer bombear, por exemplo, 1 litro por segundo, ou 1,1 litro por segundo. Então, você vai selecionar qual bomba. Então, um poço de 4 metros cúbicos por hora, a uma altura manométrica de 250 metros, então você corre a coluna aqui, 4 metros cúbicos por hora, 250 metros, então a bomba ideal seria a bomba BHS 411, então seria essa curva de bomba aqui. Então, essa aqui é a curva de rendimento da bomba, aqui nós temos a curva de rendimento do motor, um motor de 50 Hz nesse caso, então você vê que o pico de rendimento dele está nessa faixa aqui. Se você colocar a bomba para nessa faixa, você vai consumir muita energia e ter uma baixa performance. Essa aqui é uma outra curva que mostra, na verdade, a vazão mínima que você precisa ter para a bomba não cavitar. Aqui já uma foto à direita da bomba sendo instalada no poço, utilizado pela própria sonda de perfuração. Aqui já um poço acabado, onde você tem uma casa de máquina especificamente aqui para abrigar o painel elétrico. Também tinha um sisteminha de dosagem de hipoclorito para desinfecção. A energia chegando aqui na tensão adequada, e aqui a laje de proteção sanitária, o poço em si, e diversos componentes hidráulicos necessários para o monitoramento, seja um manômetro, pressão, hidrômetro para você ver volume, filtros de linha do hidrômetro, torneira para coleta de amostra, válvula de retenção, uma série de ferramentas que são necessárias à operação do poço. Finalmente, quando você termina um poço, a última atividade que você tem que fazer é fazer uma desinfecção. Você produz um volume de solução à base de hipoclorito, você circula no poço, faz uma desinfecção e injeta no poço, faz um bombeamento, uma limpeza, e o seu poço, então, está pronto para ser coletado uma amostra de água, fazer uma análise e regular a bomba para vazão, nível dinâmico que você determinou no seu ensaio de vazão. Basicamente é isso que eu queria apresentar. Fica na tela aqui o endereço dos nossos escritórios de Belo Horizonte e Florianópolis, um e-mail de contato corporativo. Mais uma vez, gostaria também de convidá-los para participar dos nossos cursos e seminários no nosso site, que é o www.waterservicestech.com. Vocês vão encontrar informação a respeito dos próximos cursos presenciais, cursos online e webinars que nós estamos apresentando. Eu vou